Boa noite, Rogério. Boa noite a todos, boa noite, Marilu. É um prazer estar com vocês nesse domingo à noite. O prazer é o nosso. Muito obrigada por ter aceito esse convite, né? Domingão à noite. Vamos lá, Rogério. Imagina. Isso aí. Hoje, 30 de agosto, né, é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado e todos que lutam aí em defesa dos direitos humanos sofreram um golpe essa semana. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o uruguaio Luiz Almagro, vetou o jurista brasileiro Paulo Abrão para o novo mandato no cargo de secretário-geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O presidente da OEA alegou que Abrão teria sido alvo de denúncias de irregularidades. Em entrevista à Rádio Brasil Atual nessa semana, na conversa com o Glauco Faria, você explicou os interesses de estados autoritários que estão por trás desse afastamento de Paulo Abrão. Vamos compartilhar essa sua impressão agora com os internautas aqui do Brasil TVT, Sotile. Então, Marilu e ouvintes da TVT, veja bem, dia 8 de janeiro deste ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, decidiu por unanimidade a recondução, né, do secretário executivo para mais um mandato. Isso considerando o excelente trabalho que vinha realizando essa secretaria executiva, né, e dando, inclusive, um caráter cada vez mais independente e autônomo, que é a base para qualquer trabalho de investigação e de denúncia sobre as violações de direitos humanos nos estados partes, né, da comunidade da OEA. 8 meses depois, de uma forma autoritária, de uma forma unilateral, né, o secretário-geral da OEA, o Almagro, decide que não vai reconduzir o secretário executivo, que por unanimidade foi escolhido pela comissão, por todos os comissionados. Né? Ele alega o quê? Ele leva em consideração praticamente dois informes. Um de caráter jurídico, dizendo que teve vários levantamentos de denúncia, mas isso é gravíssimo, porque ele não pode, de forma unilateral, decidir pela condução ou não recondução. Né? Veja bem, até 1990, o secretário-geral da OEA tinha o poder de escolher de forma unilateral, né, quem seria o secretário executivo. Isso criava uma grande dependência, não dava autonomia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ficava muito atrelado ao secretário-geral. Mudaram as regras nos anos 1900, no final de 1990. A partir dos anos 2000, começaram a decidir por uma escolha pública para o novo secretário executivo, e essa escolha pública seria decidida, então, homologada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA, e o secretário-geral não poderia, em hipótese alguma, decidir pela condução ou não condução. Ele pode até querer vetar, mas levando ao Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, para essa decisão. O que acontece? Ele decidiu de forma unilateral, a partir do informe jurídico, ele não levou para a comissão, ele decidiu que era grave, ele decidiu que as denúncias eram gravíssimas e não poderia ser conduzido, e não levou para a comissão decidir sobre isso. Então, primeira falta grave. A segunda questão, ele considerou um informe levado pelo ombudsperson, né, que é um ombudsman hoje, o atual, né, de várias denúncias de ordem administrativa, a maioria delas trabalhistas, feita por ex-funcionários e alguns funcionários que teriam se sentido prejudicados pela nova gestão. Né? Tudo bem, eu acho que todas as denúncias, seja elas de ordem administrativa ou não, elas devem ser apuradas. Ninguém isso daí. O problema é que ele decidiu que é grave sem terminar o processo de recondução. Bom, com essa prática, Carlos, o que o Almagro tratou as denúncias para uso políticos?
né? Veja bem, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vinha fazendo a gente está com a imagem denúncias gravíssimas no Brasil, na Colômbia. Vocês estão me ouvindo? Então, tá falhando um pouquinho. Pega esse último raciocínio que você estava falando, Sotile, que está congelando um pouquinho, mas vamos retomar esse último agora, dos outros países aqui da América Latina. Tá, eu estava falando que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem desenvolvido um trabalho de violações, tanto das violações de direitos humanos, nos países da região. Ele fez Colômbia, fez Brasil, faz em vários países. A gente está com problema mesmo. Acho que nós agora, perdemos a conexão, Marilu. Ele saiu agora, percebi, vou ver se a gente consegue reconectar o Rogério Sotile, ele que é do Instituto Vladimir Herzog, falando exatamente sobre esse veto, né, do presidente da OEA em relação ao Paulo Abrão, né? Quer dizer, ele estava explicando realmente que não cabe ao Almagro exatamente essa decisão, não é? E que ele está realmente infringindo. Agora sim, vamos lá, Sotile, falando dos países aqui da América Latina. Então, eu estava falando... Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, agora está ótimo. Tá. Então, eu estava falando de que a Comissão Interamericana ela vinha fazendo denúncias importantes e relatórios importantes de violações em países como a Bolívia, Brasil, Colômbia e outros países também, né? É evidente que esses países se sentiram incomodados, né? E o Almagro é uma pessoa extremamente próxima ao Trump e ao Bolsonaro. Ele provavelmente deve ter feito acordo com esses países para conseguir a sua recondução como na Secretaria-Geral, né? Então, assim, num linguajar popular, na minha opinião, o uso dessas denúncias para um uso político, né, é mais uma forma de vender a alma, né? Ele está levando para a OEA toda a cultura de golpismos que esses países estão enfrentando e estão vivendo nos últimos anos, aqui no Brasil, na Bolívia e em outros países também. Então, é inaceitável, né, essa postura do Almagro. A própria secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da ONU, a ex-presidente Michelle Bachelet, já se pronunciou, inclusive, preocupadíssima com essa atitude do Almagro, né? A sociedade de todos os países da região fizeram uma reunião na semana passada e reuniram aproximadamente 200 organizações, fizeram um manifesto enviando para a OEA para que o Almagro, né, obedeça o regramento interno, né, e não tome essa atitude de forma unilateral, né? É isso que nós esperamos, é isso que a sociedade brasileira e a sociedade latino-americana exige do Almagro, um respeito ao OEA. Senão ele vai estar conseguindo fazer com uma organização da maior envergadura, da maior importância, como a OEA, criando um grande descrédito, se alinhando totalmente aos países que são hoje responsáveis por as maiores violações de direitos humanos no mundo, né? Nós sabemos que os compromissos que o Almagro tem com o Trump, que ele já sinalizou para o próprio Bolsonaro, com a Bolívia, com a Colômbia e com outros países também. Sotile, e seguindo esse raciocínio, junto com os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e outros também da região, o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, assinou uma declaração do Grupo de Puebla que rechaça a derrubada de Paulo Abrão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na entrevista que ele concedeu à Rede Brasil Atual, ele considerou arbitrária a intervenção do secretário-geral da OEA e acredita que a queda de Abrão está inserida num cenário em que os Estados Unidos querem utilizar a OEA e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, como instrumentos de dominação direta na América Latina. Para Celso Amorim, a intenção do presidente dos Estados Unidos é fazer frente à crescente expansão econômica e geopolítica da China.
Como é que você vê essa estratégia, Sottile? Isso é gravíssimo. Você veja bem, né? Os países, especialmente os países que têm uma cultura de violência como é os do Brasil, como os países da América do Sul, da América Latina como um todo, né, que vinham trabalhando de forma ostensiva num processo de valorização, de promoção dos direitos humanos para tentar reverter essa cultura de violência, tinha na ONU e na OEA, especialmente, né, um instrumento, um órgão extremamente importante para ajudar os países a fazer correções de rumos na perspectiva do fortalecimento da democracia e do fortalecimento da agenda de direitos humanos. Agora, quando você tem, né, uma intervenção como essa, que destrói praticamente o papel da OEA, tira totalmente a autonomia e a independência de um organismo como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é responsável no Brasil, né, por criar a base das peças jurídicas, como a Lei de Maria da Penha, né, o próprio caso Herzog, né, a questão dos Yanomamis, e muitos outros no Brasil, na Bolívia, outros tantos, em toda a América Latina. Quer dizer, nós estamos perdendo a confiança nesse organismo que é o EA, porque ela se alinha, né, aos Estados Unidos, uma perspectiva de domínio total, né, sobre a região, tanto do ponto de vista econômico, mas essencialmente político. Ou alguém tem dúvida de que todos esses processos de desestabilização política que está ocorrendo na região, né, como aconteceu, né, desde o Paraguai lá atrás, né, mas mais recentemente aqui na Bolívia, né, recentemente também em outros países da América Central, aqui no Brasil, tentaram fazer isso no Uruguai, na Argentina também, não tem esse olhar, né, dos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos, porque é um país extremamente poderoso, ele se apega, né, a uma articulação com o Almagro, né, que é uma traição tremenda, porque o Almagro foi escolhido por um presidente, né, da maior referência dos direitos humanos e da defesa da democracia, né, que é o governo do Uruguai. Né? Então, assim, isso lá atrás. Né? Então, veja bem, o Almagro, né, ele acaba virando, sabe, praticamente todos os seus compromissos que ele assumiu, né, com os direitos humanos e com a democracia, e se entrega, né, como refém do Trump, como refém de pessoas, sabe, que extremamente avessa à democracia, como o Bolsonaro, né, por uma questão estritamente pessoal, de recondução para o cargo. Né? Não está dito isso, mas o que me faz entender por que esse alinhamento ao que tem de pior, né, na questão da OEA, na questão dos direitos humanos na nossa região. Então, assim, é gravíssima. O Celso Amorim é a maior autoridade em relações internacionais, é a maior autoridade em conhecer esses organismos, e quando ele está falando isso, né, ninguém tem mais dúvidas sobre, de fato, do que se trata sobre isso. Eu acho que os países têm que rechaçarem isso. Nós não vamos esperar, né, do Brasil, do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro, qualquer outra atitude que não seja de apoiar essa atitude arbitrária, né, mesmo que seja com o seu próprio silêncio. Então, cabe, sim, à sociedade brasileira se manifestar, se organizar, né, e pedir que órgãos maiores, né, e outros países se manifestem exigindo que o Almagro respeite, né, o regramento interno da OEA e reconduza o secretário executivo da forma como tinha sido escolhido, de forma consensuada. E apure, sim, as irregularidades e até o trânsito julgado e puna responsáveis, se tiver responsáveis, sobre essas acusações, sobre essas denúncias. Muito bem. Sottile, agora, nos 5 minutinhos finais, eu estou te dando mais ou menos o tempo para você já se preparar, a gente vai falar sobre o projeto Vala de Perus, uma biografia. Na próxima terça-feira, 1º de setembro, o Instituto Vladimir Herzog faz uma live para lançar esse projeto,
O evento aí marca os 30 anos da abertura da Vala de Perus, né, que é o ossário clandestino construído no cemitério Dom Bosco, em São Paulo, para ocultar vítimas da Polícia Militar, dos esquadrões da morte, do sistema de repressão durante a ditadura militar. O jornalista Camilo Vanucci escreveu aí um livro sobre o assunto, acredito que seja até um trabalho inédito. Como é que esse projeto fala da importância desse projeto nesse momento atual do governo Bolsonaro, Sutili? Então, esse projeto ele dialoga diretamente com uma visão estratégica de que todas essas barbaridades que nós estamos vivendo hoje no Brasil faz parte de um processo de não memória, de um processo de esquecimento sobre todas as violências que nós vivemos no Brasil, né, desde o descobrimento do Brasil. Né? São genocídios indígenas, escravidão, ditadura, desrespeito à Constituição, assassinatos, desaparecimentos forçados, sequestros de crianças, e tudo isso, o que as pessoas sabem? Não sabem, esquecem, encontram um jeitinho para que ninguém apure e responsabilize, né, aqueles que cometeram esses crimes de lesa humanidade. Então, nessa perspectiva, o Instituto Vladimir Herzog vem desenvolvendo várias ações para que a gente conheça a nossa história do Brasil. E a Vala de Perus, que completa 30 anos agora, né, é emblemático essa história. E pouca gente conhece que lá em 1990, na gestão da prefeita Luísa Erundina, né, a partir de uma gestão política fortíssima de familiares de desaparecidos políticos e de jornalistas como Caco Barcelos, né, da TV Globo na época, tiveram um papel fundamental para descobrir que existia no cemitério de Perus, né, na época do Maluf, uma vala com várias ossadas de pessoas desaparecidas. E ninguém sabia de quem eram aquelas ossadas. E desde aquela época, né, se contou uma história, essas ossadas foram para a Universidade de Campinas, depois foi para o Ossário Geral, né, do Araçá, ficou lá mais de uma década, 2 décadas, abandonada, foi por ML, as famílias não confiavam, e agora, recentemente, no CAAF, que hoje tem a gestão da Unifesp, que é um centro de antropologia forense, para fazer todo esse processo de análise, nós estamos chegando ao fim de todas as análises e já encontramos 3 desaparecidos políticos entre aquelas ossadas. Mas atrás dessas ossadas tem uma história do Brasil, a história da participação das empresas, a participação do governo Paulo Maluf, a participação da luta democrática, dos familiares e, essencialmente, dos desaparecidos. Então, a gente começou, e não existia nada que reunisse em torno disso e contasse essa história. Então, o Camilo Vanucci, que é um dos maiores jornalistas hoje do Brasil, né, que tem um texto maravilhoso, já escreveu vários livros, né, nós combinamos com ele está escrevendo a história da Vala de Perus, fazendo toda a biografia da Vala de Perus. E nós vamos lançar agora, na terça-feira, às 18 horas, né, vai ter participação de várias pessoas importantes que participaram desse processo, o Toninho Eustáquio, que era o coveiro da época, a Luísa Erundina, que era prefeita, o Caco Barcelos, a Yara Xavier, que é familiar, a Suzana Lisboa, Ivan Seixas, todos familiares, a Tereza Lajola, a reitora da Unifesp, a Soraya, a Carla Borges, a Eugênia Gonzaga, enfim, várias pessoas que fazem parte desse livro. Nós vamos estar nesse evento online, lançando a Vala de Perus, a biografia. Essa Vala de Perus, a biografia, nós vamos lançar um capítulo por mês, né? E no final do ano a gente lança o livro inteiro, né? Inclusive online, digital e escrito. Agora nós vamos lançar apenas digital. Tudo isso está sendo coordenado pelo Lucas Paolo, que é o coordenador da Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. É um projeto lindo, maravilhoso, inédito, que faz parte dessa visão de que nós vamos empurrar os muros, nós vamos quebrar os muros e nós vamos fazer o Brasil conhecer a sua história, e nós queremos, com isso, sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para que rediscuta a lei de anistia e tenha uma nova reinterpretação para que a gente possa levar para os bancos dos réus
todos os assassinos e torturadores que cometeram os crimes de lesa humanidade nesse país. Vamos ajudar a quebrar realmente esses muros todos aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, sempre com a sua participação, Sotile, tão importante, tão engajado na defesa dos direitos humanos. Muito obrigada, Sotile, pela sua participação. Muito obrigado, ouvintes da TVT. Muito obrigado, Marilu. Muito obrigado, Ana Rama. Um beijo para vocês. Boa noite. E vamos quebrar os muros. De terça-feira, às 18 horas, nas redes sociais do Instituto, Facebook, etc., YouTube, o ato, todo mundo convidado para esse ato lindo. Vamos ouvir lá Caco Barcelo, Luiz Erundina, todo mundo, né, contando a história de Perus. Maravilha, vai ser ótima essa conversa, essa live, promete, hein? Então, todo mundo terça-feira ligado aí no Instituto Vladimir Herzog pelas redes sociais. Beijo para você, Sotile, até a próxima. Beijo, até mais, tchau.